Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e para o projeto de hoje escolhi a flor girassol. E para iniciar essa pintura vou usar as cores preto, branco e também o cinza chumbo. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 10. Venho aqui com branco, centralizando aqui nesta parte. Vou lavar o pincel. E vou usar agora o cinza chumbo. Caso você não tenha, pode ser o cinza, pode ser o cinza lunar. É que o cinza lunar fica mais azulado. E aí já vem fazendo esse preenchimento dessa parte de metal aqui, que faz parte aqui desse vaso. Movimentos circulares. Círculos bem pequenos e você vai avançando. Vou limpar aqui o pincel. Ainda está sujo com um pouquinho desse cinza. E aí que eu venho bem aqui, ó. Para que fique bem certinho. Daqui da mesma forma. Limpei aqui o pincel. Vou usar um pouquinho mais de branco. Para realçar aqui um pouco mais. Agora eu vou substituir o pincel por um pincel de número 4. Dependendo do tamanho do seu risco, se for muito pequeno ou muito grande, aí tem que fazer algumas adaptações. Aqui poderia também ser o de número 8. Limpo aqui o pincel, ainda está com um pouquinho aqui. E venho fazendo esse movimento com o pincel limpo. Ajusto aqui porque esse preto ele não pode avançar tanto. Deixa eu só acertar aqui. Que eu acabei exagerando com o branco aqui também.
Aqui eu já avancei com mais moderação. E vai ficar desta forma. Para fazer o fundo aqui desse vaso, eu vou usar a cor marfim. E faço todo esse preenchimento nesta parte e também nesse pequeno espaço. Vou adiantar aqui essa parte da aula, porque realmente é só fazer o preenchimento aqui do vaso. Feito isso, agora venho com o pincel aqui de número 10 também. Vou trazer uns tons aqui de amarelo canário. Dessa forma. Aqui também. E também já vou fazendo assim para que fique com movimento também. E você pode usar e deixar assim mais manchadinho também. Vou usar um pouco do camurça. E a luz e a sombra eu vou fazer quando a pintura já estiver seca. Vou usar aqui o amarelo ouro também, um pouquinho do siena natural, um pouquinho de branco. E vamos decorar esse vaso. Você pode usar um stencil, pode deixar o vaso liso também. E eu venho aqui, ó, pincel de número 4. E vou acrescentando pequenos girassóis. Você pode fazer como pequenas margaridas. E vem fazendo pétala por pétala aqui, ó.
Vou usar agora o verde pistache. Batidinhas aqui é um formato mais oval. Você pode mudar as direções, necessariamente não precisa ficar todas para a mesma direção. Verde oliva. Até vou passar um pouquinho aqui. E volto com batidinhas. Para desenhar as folhinhas aqui, você pode fazer também com esse pincel. Quer deixar todas iguais? Deixe. Quer que cada uma tenha um desenho? Pode fazer também. Um desenho no sentido do formato e direção. Folhinhas perdidinhas assim também, espalhadas aqui no decorrer da pintura.
desta forma. Já aproveita aqui um pouquinho desse amarelo ouro, desse também siena natural. E vou acrescentando pétalas, olha. Caídas aqui, com pequenas vírgulas. Desta forma. Agora, aqui eu vou seguir aqui também com esse branco e também aqui. Cinza chumbo. É uma área pequena, porém estou usando de número 10, mas você pode usar um pincel menor. Centralizo aqui também. Nessa mesma direção, então, o branco ele vai ter mais ênfase aqui, seguindo essa iluminação também que está aqui em cima, porém ele já vem se dissipando aqui. Um pouquinho de preto aqui e vou centralizá-lo aqui também. E ficou assim. Para fazer as folhas, vou usar as cores: siena natural, branco, verde pistache, verde oliva e o verde pântano.
pincel de número 8, verde pistache, preencho aqui essa pontinha da folhinha. Venho com siena natural. Só aqui no cantinho do pincel e trago um pouquinho dessa tonalidade. Verde oliva. Preencho a base dessa folhinha. Movimentos circulares. Vou usar um pouco do verde pântano. Aqui, ó, trabalhando essa sombra aqui. Do outro lado, vou preencher com esse verde oliva. Cor verde pântano também na base aqui dessa folhinha. Ela é bem simples de se fazer. Aqui, misturando esse verde pântano. Vou até puxar aqui um pouquinho mais aqui. Vou lavar o pincel. Usar aqui uma bandejinha. Com branco. Olha que o branco ele tá até bem diluído aqui, do jeito que a tinta vem. Mas se estiver, por exemplo, muito seco, você pode usar ou a aquarela silk ou também uma gotinha de água. Fiz aqui um contorno. E faço a separação das folhinhas. Pode ver que de um lado ficou mais claro, do outro ficou um pouquinho mais forte. E após secar vai ficar mais suave, igual ali do outro lado. Agora vamos para a próxima. Com o verde pistache, venho aqui na pontinha dessa folhinha e já preenchendo.
siena natural na parte superior. Lavei aqui o pincel, preencho a parte aqui com o verde oliva. E desse outro lado, faço o preenchimento em toda essa parte aqui. Vou deixar um espaço aqui para usar o verde pântano. E agora, esse espaço aqui eu preencho com o verde pântano. Já aproveito e vou pintar aqui também esse pequeno espaço. Vou usar aqui o verde pântano, mas poderia ser o preto também. Aqui, ó, fazendo uma sombra também. Lavei o pincel, vou usar o branco. Bem suave, a mão bem leve. Com bastante leveza. E agora vou para a próxima.
Como eu peguei o verde oliva, já venho usando ele aqui, mas é o mesmo passo a passo. O verde pistache, o verde oliva, vou usar um pouquinho também do camurça ali em cima. Lavei aqui o pincel. Cor siena natural. E vou preencher esse outro lado. E venho aqui nessa parte com o verde pântano. Ao chegar aqui, movimentos circulares ao encontro das duas cores. Aqui, olha, fazendo uma sombra com esse verde pântano. Lavei o pincel, volto com o branco. Tiro o excesso aqui em uma bandejinha que eu recortei aqui, mas poderia ser um pratinho também. Com a mão bem leve, bem suave. E ficou assim essa folhinha. Já aproveito essas cores e já venho fazendo essa parte do girassol. O melhor, o siena natural. E também com o verde oliva.
E com um pouquinho de branco, essa pintura vai ficar bem decorativa. Se você achar que exagerou um pouquinho, vem com outra cor e faz a correção aqui que você julgar necessária. E até aqui ficou assim a pintura. Já vou aproveitar e fazer essa base aqui para esse vaso. Vou usar a cor camurça, porém você pode usar outras tonalidades como marfim, um tom mais claro, ou se preferir usar tons mais escuros mesmo. E eu vou fazendo dessa forma, olha. Essa base ela vai se limitar. Então ela vem aqui, ó, avançando, começa forte aqui em cima, vai ficando fraco aqui. Estou usando aqui um pincel de número 10, mas pode ser o pituá também. Tinta diretamente no tecido. E venho seguindo com esses movimentos. E assim eu vou fazendo até aqui na lateral. Nessa lateral já vai ser bem limitadinho aqui, olha. Vou pintar aqui também, só que eu vou deixar para fazer com um pincel menor. Agora vou trazer também um pouquinho desse siena natural
Não em tudo, só em algumas áreas. E com a sujeirinha que está no pincel, venho aqui nesses cantinhos, olha, nessas finalizações aqui. Vou usar também um pouquinho do verde pistache. Só que eu estou tirando o excesso dele aqui na bandejinha. Aqui nesse cantinho também. E ficou assim. Vou usar a cor sépia. Pincel de número 8. Tinta diretamente também. Aqui, ó, você pode dar até mais textura para esse fundo aqui. Bem rente aqui, olha, bem rente mesmo. Trazendo esse sépia também para essa base aqui. Faço uma sombra aqui dessa pétala. E dessa outra também. Com a sujeirinha que está no pincel, você pode manchar, olha, bem suavemente, assim, de forma horizontal. Fazendo uma leve sombra.
E com a sujeirinha que está no pincel, já venho manchando. Desse lado não será tão diferente. Então já venho aqui, ó. Ultrapassando um pouquinho. Ficou uma base suave aqui, né? Olha, bem tranquila. Você pode usar o verde pântano para dar um realce ainda mais. Aqui uma quantidade bem pequena. Só para não cobrir também completamente aqui as demais cores que nós usamos. E novamente com a sujeirinha que está no pincel. Manchando um pouquinho mais essa base, olha como ela ficou. As folhinhas. O vaso ainda não secou completamente. Então vou deixar aqui para a próxima aula para dar o acabamento já neste vaso. As folhinhas, então já vamos pintar os girassóis e finalizar o vaso e o fundo dessa pintura também. Olha essas folhas bem tranquilas. E por hoje é só, espero que tenham gostado desta aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!